Pontos importantes, né? Aqui são esses pontos que estão aí colocados, né? Nós vamos tratar os três, um a um, são pontos que foram extraídos da portaria, né? Então, quando ela tratou ali de transação individual, ela deixou claro que era para contribuintes que possuam débitos objetos de contencioso administrativo fiscal, que a gente acabou de tratar, com valor superior a 10 milhões. Isso é importante porque, até então, a previsão de transação individual, a gente sabe que só existia para débitos inscritos em dívida ativa e eram para débitos a partir de 15 milhões. Então, nós já tivemos uma redução para 10, abarcou aí o maior número de contribuintes aí aptos a realizar a transação. Existe uma modalidade também que foi trazida na portaria, Vicente, né, e meus amigos, e nós temos discutido isso, né, no nosso escritório, juntamente com o Sevilha, que é essa transação individual simplificada. A simplificada, ela se dá em razão do valor, né? Então, são aquelas que são superiores a 1 milhão e inferiores a 10 milhões. Essas, o contribuinte, ele pode fazer a proposta dentro do próprio ECAC, ou seja, não tem aquela relação humana, né? Porque eles estão compreendendo que, olha, é claro, eles vão solicitar documentos, né? Tudo vai se acontecer ali dentro de um contexto virtual, porque eles estão entendendo que dá para administrar, que essas coisas sejam feitas à distância de uma maneira segura, sem a necessidade de maiores aprovações dentro do órgão, né? Então, existe essa transação individual simplificada, né? E um ponto que é bastante importante, que é esse ponto já, o terceiro parágrafo, né? Que é claro, né, no sentido de que o contribuinte ele pode utilizar créditos líquidos e certos em desfavor da União, reconhecidos em decisão transitada em julgada, ou precatórios federais, próprios ou de terceiros, para amortizar ou liquidar o saldo devedor transacional. Então, o que é importante dizer aqui? Exemplo da primeira parte, né, desse parágrafo. Decisão transitada em julgado em favor do contribuinte, crédito líquidos e certos. Ele está dizendo aqui, por exemplo, hoje a todo momento a gente se depara com sentenças de contribuintes que conseguiram a decisão para excluir definitivamente o ICMS da base do Piscofins e recuperar também o que pagou indevidamente no passado. Então, ou seja, esse é um crédito que ele pode sim amanhã ser um objeto de encontro de contas, né, de amortização dos seus débitos em eventual transação futura, ou até precatórios federais. E aí ele deixa bem claro que são precatórios próprios ou precatórios de terceiros. Então, sabendo que existe um mercado de negociação de precatórios federais, poderia o contribuinte adquirir um precatório com algum deságio. A gente sabe que os deságios de precatórios federais não são muito altos, dada a sua liquidez, e esse precatório ser utilizado no momento oportuno para amortizar ou liquidar, né, saldo devedor de tributos transacionados, né? Então, tem coisas bem interessantes aí que são trazidas aí nessas novas portarias. Deixa eu fazer um comentário, Eduardo, se me permite? Claro, meu amigo, claro. Eu cheguei um pouco tarde hoje aqui, mas queria ajudar nisso. Eu quero fazer um alerta para quem está nos acompanhando. Existe precatório no mercado, existe gente séria que tem precatório para oferecer, mas eu já tive clientes que passaram por situações muito ruins de precatórios ou de ofertas muito vantajosas de precatórios para fazer pagamento de tributos federais, que depois se mostraram precatórios duvidosos, precatórios de pouca segurança, e até gente que perdeu dinheiro comprando precatório e depois não obteve o que precisava. Então, o alerta que eu quero fazer a vocês todos que estão nos acompanhando aqui é que sejam cuidadosos na eventual hipótese de aparecer uma oferta de precatórios, especialmente se o deságio for muito grande. Desconfiem, não estou dizendo que é impossível, mas o Dr. Eduardo acabou de dizer que os deságios não são muito grandes, então tomem cuidado, viu, pessoal, porque tem todo tipo de gente esperta por aí, né? Então eu recomendo que vocês sejam cautelosos
numa eventual compra de precatório, sempre avaliem muito bem a legitimidade antes de concluir qualquer negócio. Muito bem observado, Vicente. A gente sabe que em qualquer mercado nós temos os bons profissionais, né, e muitas vezes os mágicos, né, e a gente tem que tentar driblá-los aí a todo tempo. Uma coisa interessante que nós já vimos, né, no passado, em parcelamentos especiais, foi a possibilidade de utilização de prejuízo fiscal e de base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido, né? Uma hipótese aplicável, mais direcionada a empresas de lucro real, que podem acumular prejuízos, né? E para que ela não mantenha esse prejuízo acumulado, ele pode ser ali objeto de amortização também de tributos transacionados, né? E aí coisas que chamam a atenção, né? Primeiro, diz que é a critério exclusivo da Receita Federal, então não basta que eu tenha, isso tem que estar previsto dentro de um edital, se for uma transação por adesão, se for uma transação individual, ela que vai decidir se ela vai ou não aceitar a utilização de prejuízo fiscal e base negativa. Então, é um ponto interessante, porque deixa ali uma margem, Vicente, muito importante de discricionariedade daqueles que estão a analisar a possibilidade ou não de utilização de prejuízo fiscal e base negativa. É deixado claro também, né, que se admitido, se dará após a incidência dos descontos, ou seja, já realizei ali descontos de juros, descontos de multas, e aí sim, o que remanescer até 70% pode ser ali objeto de amortização com utilização de prejuízo e base negativa. É uma ótima notícia para os contribuintes, especialmente os contribuintes aí, né, aplicável aí diretamente aos contribuintes de lucro real devedores de tributos federais, que ainda se encontre ali dentro da Receita, administrados pela Receita Federal, como nós dissemos no início, né, naquele momento ainda em que o tributo não foi inscrito em dívida ativa, né? Traz um rápido comentário aqui, né, Eduardo, com relação a isso, com a sua licença também, e todos que estão aqui nos acompanhando, de que é muito comum que as empresas acabem tendo um saldo de prejuízo acumulado, ainda que a sua empresa atualmente tenha apresentado resultados positivos, porque a legislação não permite a compensação integral dos prejuízos que você tem acumulado no passado, né? É uma regra, não é o caso da gente complicar agora, mas você só pode usar prejuízos passados para compensar até 30% do lucro de cada período de apuração. Isso faz com que as empresas, mesmo as que hoje estejam operando com lucro, acumulem prejuízos, bases de cálculo negativas guardadas lá na sua contabilidade, que agora podem ser aproveitados. Então, mesmo que você tenha uma empresa que você diga, não, mas este ano fechei com lucro, isso não quer dizer necessariamente que você não tem uma base de cálculo negativa guardada lá em condições de ser usada. Exatamente, muito bom. E nós temos também, né, uma previsão bem específica, né, para as empresas, para MEI, ME, microempresa, empresas de pequeno porte, pessoa natural, pessoa física, instituições de ensino, chama atenção, né? Então, para nós ficarmos atentos, e as santas casas de misericórdia, que aqui são coisas, é uma situação muito mais específica, né? A redução máxima dos descontos, né, será de 70%, e as parcelas, que numa situação normal, elas podem ser alargadas até 120 meses, né, para a quitação, prazo de quitação. Nessas hipóteses, né, MEI, ME, EPP, pessoa natural, instituições de ensino e santas casas, poderá o pagamento ser realizado em até 145 meses, ou seja, nós temos aqui uma situação de excepcionalidade, né, já que existe, né, um regime aí todo especial de tratamento, né, para essas empresas, né, e há uma previsão constitucional nesse sentido. E aqui no finalzinho vocês vão verificar, né, uma observação de respeitado o parágrafo 11
do artigo 195 da Constituição Federal, que ele vai tratar aqui quando, né, estivermos a tratar de contribuição previdenciária. A gente sabe que o prazo máximo de pagamento sempre será de 60 meses, e é um mandamento constitucional. Contra isso não há muito o que se fazer, né?